Olá, tudo bem? Vamos dar mais um passo nesse treinamento e hoje eu vou mostrar algumas outras coisas para você. Dando continuidade aqui ao treinamento, estratégias que aprendemos nesse treinamento. Vou mostrar aqui para você uma revisão rápida. Nós aprendemos sobre topo duplo. Não sei se você se recorda, topo duplo acontece após um movimento de alta, normalmente. O gráfico sobe, cai, pode dar uma segurada, sobe novamente, para depois ele vir cair, faz uma correção, e aí nós esperamos o quê? Uma venda, romper na neckline. E esse topo duplo, aqui e aqui, o alvo será o mesmo tamanho aí do topo duplo. Será o nosso alvo aí na operação. Lembrando que topo está em cima, vai acontecer sempre após uma alta. Esse é o topo duplo. Quando tem um topo duplo, nós não vamos pensar em compra, vamos pensar em venda. Outra coisa que nós aprendemos foi fundo duplo. O fundo duplo acontece o quê? Após uma queda. Ele faz um fundo, tenta subir, faz outro fundo, para depois realmente ele vir e subir. Após um fundo duplo, que acontece no final de uma tendência de baixa, nós podemos pensar em compra. E esse fundo duplo, ou W, nós aprendemos que é um W também, pode subir o mesmo tanto, que será o nosso alvo de ganho na operação, será esse. Esse aí é o conceito aí do fundo duplo. Se você não lembra, reassiste as aulas. Outra estratégia, linha de tendência de alta. Nós sabemos o seguinte, que a linha de tendência de alta, nós precisamos de 2 pontos para que se trace a linha de tendência de alta. A gente pega esses 2 fundos, esses 2 pontos, e traça essa linha de tendência de alta. O preço ele vai, sobe, ele cai. Quando ele cai aqui, ó, ele deixa para trás um topo. Aqui é um fundo e aqui é um fundo mais alto. O preço ele chega aqui nessa região, sobe novamente e cai, deixando para trás um outro topo mais alto que o topo anterior. Esse fundo ele pode tanto encostar na linha de tendência ou ele pode ficar um pouco antes, para depois ele voltar a subir e cair. Essa é a linha de tendência. Sempre que o preço alcançar a linha de tendência de alta, nós vamos pensar em compra. Compra aqui, compra nesse nível, compra aqui, na expectativa de subir. Quando o preço vem e atravessa essa linha de tendência de alta, nós perdemos a tendência. Possa ser que entre numa outra coisa, que é consolidação, ou pode acontecer do preço fazer esse pullback e cair e entrar na outra tendência. É isso que é o conceito de linha de tendência de alta. Na linha de tendência de alta, também é possível pegar ganho na retração. O preço ele não sobe em linha reta. Pode acontecer desse preço cair. Esse preço cair e a gente pegar aí uma venda nessa retração do preço, nessa retração do preço. É isso que a gente pode estar fazendo. Uma outra estratégia que nós aprendemos foi a linha de tendência de baixa. Nós precisamos, para traçar a linha de tendência de baixa, 2 regiões, 2 pontos, que são 2 topos. O topo mais baixo que o topo anterior, para traçar essa linha de tendência de baixa. O preço ele vem, cai, faz o segundo ponto, deixa um sinal e pode estar caindo. E faz isso novamente. E repare o seguinte, são topos
mais baixos e são fundos mais baixos que o fundo anterior e topo mais baixo que o topo anterior. Quando o preço sai daqui, vem aqui, bate nessa linha de tendência de baixa, aqui nós vamos procurar venda. Vamos procurar venda para realizar o lucro. Subiu, bateu novamente na linha de tendência de baixa, nós vamos procurar outra venda. Subiu, bateu novamente na linha de tendência de baixa, vamos procurar outra venda. Até que essa tendência, o preço vem, rompa, fica lateral, ou o preço vem, rompa, faz o pullback e suba, perdendo essa tendência. É assim que nós vamos utilizar a linha de tendência de baixa nas nossas operações. Outra estratégia, suporte e resistência. O que seria o suporte e a resistência? O preço ele vem, sobe, não consegue passar. O preço ele veio daqui. Quando o preço desce, ele encontra um suporte, não consegue passar essa região de preço, ou às vezes passa e é o falso rompimento. E ele volta a subir. Quando faz esse segundo ponto e ele cai, nós temos aqui a resistência. O preço pode ficar consolidado. Quando o preço chegar no suporte, nós compramos na expectativa do preço subir. Quando chegar na resistência, nós vendemos com a expectativa do preço cair. Lembrando que para comprar e para vender, tem que ter um sinal para a gente poder fazer esse tipo de operação. A gente não vai fazer a operação simplesmente porque está pegando numa região de suporte ou numa região de resistência. Nós temos que ter esses macetes. O suporte e resistência aqui é na consolidação, na lateralização. O suporte e resistência nós também vimos que pode ser na linha de tendência de alta, onde aqui é suporte e aqui é a resistência. Aqui é outro suporte e aqui é a resistência. É suporte e resistência com a linha de tendência de alta e de baixa, porque a linha de tendência de alta, essa própria linha, ela é um suporte. O mesmo pode acontecer na linha de tendência de baixa. A linha de tendência de baixa acaba sendo uma resistência, onde o preço fica difícil para poder passar. Uma outra estratégia que nós aprendemos foi retração Fibonacci. E nós sabemos que a retração Fibonacci ela funciona melhor quando o preço está em tendência. Vamos imaginar aqui uma tendência de alta. A gente vai traçar a Fibonacci na tendência de alta, a gente vai clicar lá na ferramenta Fibonacci, retração Fibonacci, vai clicar no fundo aí importante e vamos puxar até o topo. E aí nós teremos as linhas de Fibonacci. Lembrando que a região de 38%, 50% e 61,8% são regiões importantes para essa retração. Deixando o sinal aqui de compra, por exemplo, um candle de rejeição, nós entramos aí numa compra novamente e traçando a LTA nesse caso, esperando que o preço ele suba e rompa essa resistência. Depois ele caia de novo. Se ele cair de novo, a gente vai traçar a Fibonacci desse fundo até o próximo topo e esperar a retração aí até 38%, 50%, 61,8% para esse preço continuar subindo. O mesmo vai acontecer na linha de tendência de baixa. Está aqui, ó, a linha de tendência de baixa. Nós vamos pegar a Fibo desse ponto e vai traçar aqui para baixo. E vamos esperar que a Fibo, que a retração, ela aconteça em 38%, 50% e 60%, 61,8% da Fibo. São regiões aí, se caso tiver um sinal de venda, pode ser a continuação aí de uma tendência de baixa. E assim, e assim por diante. LTB, tá aqui. Assim que nós iremos estar utilizando essa estratégia. Todas as estratégias aqui,
nós conseguimos fazer tanto no computador como no celular. A gente pode estar utilizando isso. Vimos também, ainda não vimos na prática, só a aula teórica, média móvel de 21 período exponencial. A gente também já viu isso, que consiste no quê? Quando o preço estiver trabalhando abaixo da média móvel, nós vamos pensar em venda. Se o preço estiver trabalhando acima da média móvel, nós vamos pensar em compra. Assim que nós vamos estar utilizando a média móvel. E aqui também nós podemos utilizar o celular. As 7 primeiras estratégias que nós aprendemos, nós podemos usar tanto no computador como no celular. Lembrando que no celular a tela é menor, fica mais restrito à visualização. Mas essas 7 estratégias é possível sim utilizar no celular. A partir do pivot point, já é computador que nós vamos utilizar. Nós sabemos que o pivot point, ele tem uma linha central, que é a linha central do pivot point. Nós sabemos que o pivot point, ele tem suporte, 3 níveis de suporte, que é o S1, S2 e o S3. E temos 3 níveis de resistência, que é o R1, R2 e o R3. R2 e aqui embaixo o R1. Quando aparecer um sinal de venda aqui, nós vamos buscar uma venda abaixo do candle até o próximo suporte, até o próximo pivô. Ou, se você quiser uma operação maior, você pode colocar até aqui, ou pode colocar até mais abaixo também, caso você queira. O mesmo acontece se aparecer uma operação aí compradora. Pode colocar na próxima resistência, ou no R2, ou no R3. Vai depender como está o movimento no dia. Quanto mais longe o alvo, maior é o ganho. Lembrando que o stop loss tem que ficar protegido. No caso de uma venda, o stop loss deixar acima do pivô ou deixar acima de um topo, ou do topo duplo. Também pode ser. No caso da compra, vai deixar stop loss no fundo, abaixo do candle, abaixo do pivô, ou abaixo de um fundo, ou abaixo do fundo duplo. Vai depender como que vai estar lá na hora de operar. Se a média móvel estiver aqui junto e o preço estiver trabalhando abaixo da média móvel, vamos pensar em venda. Se o preço estiver trabalhando acima, vamos pensar em compra. É assim que nós iremos trabalhar em nosso dia a dia. É assim que iremos trabalhar no nosso dia a dia. Essa é a parte de análise técnica da estratégia do saldo aumenta trader Forex. Essa é a parte de análise técnica. Nós vamos ver ainda a parte de análise sentimental e análise fundamentalista. Ao decorrer das aulas, já falei para você como nós vamos fazer a análise sentimental e a análise fundamentalista. Nós agora vamos ter que juntar as 3 análises para depois nós aplicar as operações de trade no nosso dia a dia. A estratégia do saldo aumenta trader Forex, nós iremos realizar o quê? Todos os dias, antes de abrir a plataforma, a gente vai ter que fazer as seguintes etapas, tá? Fazer as seguintes etapas todos os dias antes de abrir a plataforma. O que iremos fazer? Vamos acessar os sites de notícias. Isso aqui, análise sentimental. O que nós procuramos nessa análise sentimental? Nós vamos procurar saber se as notícias que tem nos sites, elas estão mais positivas para o dólar, mais positivas, ou se elas estão mais
negativa para o dólar, ou se elas estão mais negativa para o dólar. Isso que nós iremos estar fazendo. Por que que é importante a gente saber se a notícia está mais positiva para o dólar ou se está mais negativa? Se caso a notícia estiver mais positiva para o dólar, nós vamos acreditar em um dólar forte, USD, dólar forte, dólar para cima. Se o dólar estiver forte, estiver para cima, o que nós esperamos quando for abrir a plataforma? Quando a gente vê o par de moeda, o USD, JPY, o que nós esperamos? Já que o USD é a moeda base, nós esperamos que esse par de moeda ele esteja subindo. O mesmo acontece para o USD-CHF e para o USD-CAD. Esses três pares de moeda, nós vamos procurar compra. Se nós ver que as notícias estão mais positivas para o dólar, nós vamos querer o quê? Que o preço esteja trabalhando, vai estar lá a média móvel, que o preço esteja trabalhando acima da média móvel, para nós entrar em operação de compra. É isso que nós vamos querer. O dólar estando forte, o que acontece? Pares de moeda como o euro, USD, GBP, USD, AUD, USD e NZD, USD, nós esperamos, já que o dólar está forte, que esses pares de moeda estejam caindo. Quando a gente abrir o gráfico desses pares de moeda, dessas paridades, nós queremos que o preço esteja trabalhando abaixo da média móvel, abaixo da média móvel. Vamos procurar venda nesses pares de moedas aqui, procurar sell nesses pares de moeda aqui com dólar forte. O mesmo acontece se tiver ao contrário. A gente vai dar uma olhada lá nas notícias, e as notícias estão mais negativas para o dólar. Elas estão mais negativas para o dólar. Estando mais negativa para o dólar, moedas como o USD, vou desenhar de novo, JPY, USD, JPY. Esse par de moeda ele tem que estar caindo, assim como o USD, CHF e o USD CAD. Esses pares de moeda tem que estar caindo. Quando nós for abrir a plataforma, está lá a média móvel, nós queremos que o preço esteja trabalhando abaixo da média móvel e que deixe o sinal para nós entrar nessa venda. Os pares de moeda, onde tem o euro, o USD, e tem o GBP, USD, tem o AUD e tem o NZD, esses pares de moeda, eles têm que estar subindo. Eles têm que estar subindo para a gente poder realizar compra. Se ele está subindo, a gente espera que esses preços estejam trabalhando acima da média móvel. Acima da média móvel. Para assim nós realizar a operação de compra e assim realizar o nosso lucro. É assim que nós vamos estar utilizando a análise sentimental para ver se está mais positivo ou se está mais negativo aí as notícias referente ao dólar ou indiretamente ao dólar, assim que nós vamos estar utilizando. Outra coisa que iremos realizar é acessar o calendário econômico. No calendário econômico, nós vamos ter que ver se tem feriado no dia que nós estivermos operando, principalmente feriado americano, ou até mesmo feriado europeu. Se tiver feriado, nesse dia, dificilmente vai ter volatilidade no mercado. O mercado ele vai estar mais lateralizado. E aí fica ruim para realizar as operações.
fica mais difícil realizar as operações, tem menos oportunidade de realizar essas operações. Outra coisa que vamos fazer é anotar ou se atentar ao horário das principais notícias. Às vezes vai ter notícia, por exemplo, vamos dizer que você opere na parte da manhã. Você começa a operar 8 horas da manhã, às 8 horas da manhã, horário aqui do Brasil. Porém, às 9h30, vai sair uma notícia, vai sair um dado econômico. Normalmente acontece o quê? Do horário das 8 horas até 9h30, o mercado ele fica sem direção. O mercado ele fica sem direção, ele fica lateralizado, ele não sobe, não pega uma tendência de subida ou não pega uma tendência de caída. E quando essa notícia sai, um preço que ele está meio assim lateralizado, dependendo de qual seja o dado econômico, o preço que ele está assim meio lateralizado, eles pode explodir para cima e depois ele voltar para baixo e aí continuar mais ou menos nessa região de preço. Ou pode estar aqui nessa região de preço e ele explodir para baixo, depois explodir para cima e voltar para a região de preço. Para depois de uns 30 minutos, depois de 1 hora, esse preço ele vai tomar uma decisão aí de alta ou de baixa. Então, por isso que temos que se atentar o horário das principais notícias. Quais são os horários das principais notícias? Nós vamos ver lá no site da invest.com, que são as notícias que contenham 2 estrelas, não é asterisco, tá? É estrela que tem lá. E contenham 3 estrelas. Quando se tem notícia com essa marcação, é o momento de maior volatilidade do mercado. Para quem não tem experiência, o recomendado é ficar fora de operação quando vai sair a notícia. Depois que o mercado se acalmar, aí sim você pode estar aplicando as suas estratégias. Outra coisa que vamos fazer é ter uma visão geral do dólar, da força do dólar. A gente vai ver se esse dólar está forte ou se esse dólar está fraco. E nós vamos ver isso no site da Invest, verificando a paridade de moeda, verificando os pares de moeda. O que está apresentando lá no site da Invest e se está de acordo aí o que está apresentando com a plataforma, para ajudar nós na tomada de decisão para entrar na operação, seja de compra ou seja de venda. Após fazer a análise sentimental e análise fundamentalista, é que nós vamos abrir a plataforma. Quando nós for realizar a análise sentimental e a fundamentalista, quando a gente for abrir a plataforma, nós já temos que estar com um viés. A gente já tem que saber mais ou menos o que vamos fazer. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que a análise sentimental está positiva para o dólar, está para cima. E no calendário econômico, e na parte aqui fundamentalista, calendário econômico, ver as notícias, a gente vê também que está aí positivo para o dólar. Na visão geral do dólar, a gente vê que também está positivo. Então, se está dando tudo positivo, esse dia a gente vai trabalhar a favor do dólar. Onde o dólar for a moeda base, a gente vai estar comprado. Se o dólar for a segunda moeda, a gente vai entrar vendido. Certo? Isso que a gente vai fazer. Então, em USD-CAD, USD-CHF, USD-JPY, nós vamos procurar venda. Se nesses pares de moeda, onde o dólar é a moeda base, não estiver subindo, estiver caindo, nós não vamos entrar em operação. Por quê? Porque o mercado está altista, o mercado está positivo, e o dólar, o par de moeda, está caindo. E isso, então, está divergente, não está de acordo com a análise. Desse jeito, desse modo, nós não vamos entrar em operação, tá? Assim que nós iremos fazer, para preservar o nosso dinheiro, para preservar o nosso patrimônio. Para fazer aí, para abrir a plataforma, análise gráfica, a gente vai plotar os pares de moedas principais, aqueles que vocês já conhecem. Vamos colocar o template do SAT Forex,
saldo aumenta trader Forex e vamos analisar. Importante, ordem pendente a favor do fechamento do candle, como você viu na aula anterior. Abaixo da média móvel, vamos pensar em venda. Acima da média móvel, vamos pensar em compra. O alvo será no próximo pivô, como você já sabe. E vamos atentar a preços próximo à resistência e ao suporte. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que no momento que a gente estiver fazendo a operação, aqui tenha o pivô point, vou colocar uma linha contínua para ficar melhor. E aqui está a média móvel, está aqui assim. E o candle de compra, ele veio aqui, ó, nesse jeito aqui. E a gente vai observar que aqui está o pivô point, é uma resistência. Para entrar em compra aqui, possa ser que seja um pouco perigoso, que a gente sabe quando o preço ele chega numa resistência ou no suporte, é difícil passagem, a não ser que esteja muito forte, e aí ele rompe essa resistência suporte e vai embora. Mas se atentar a esse tipo de entrada. O mesmo acontece se estiver no suporte e estiver dando aqui a venda. O mesmo acontece no suporte e estiver dando a venda. For vender perto do suporte e esse preço estiver muito esticado, possa ser que essa não seja uma boa região de venda. É esperar aí um pullback para depois entrar na venda, um pouco mais distante desse suporte. Essas são umas dicas, são os macetes que a gente vai aprendendo conforme a gente vai realizando as operações. Por isso é importante treinar bastante na conta demonstrativa antes de ir para a conta real. Após você já ter tido aqui essa revisão, agora eu vou mostrar para você lá no gráfico como é que a gente vai estar fazendo. Estou aqui com o meu navegador aberto. O que eu quero falar para você é o seguinte: todos os dias antes que você for operar, você vai ter que fazer essas etapas, você vai ter que fazer esse procedimento. Antes de abrir a plataforma, tem que fazer isso, só para depois você abrir a plataforma. Não importa se você vai trabalhar à noite, fazer o trade, né? Se você vai fazer à noite, de madrugada, de manhã ou à tarde. Todas as vezes que você for fazer o trade, antes de abrir a plataforma, você tem que fazer esse passo a passo, ok? Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? Vamos olhar os sites de notícia. Tem aqui o site vox.com, temos o site também marketwatch.com. O outro site é o site da Bloomberg.com. Vamos ver também o site da invest.com. O que vamos estar aqui analisando? Caso você não saiba ler inglês, clica com o botão direito, coloca para traduzir para o português. O que vamos procurar? Vamos procurar notícias, para ver o que está acontecendo aí no mundo. Agora à tarde, por exemplo, aconteceu o quê? A morte aí da Rainha Elizabeth. Ok, aqui o mercado europeu já está fechado, então esse horário não vai ter muita movimentação. Vamos ver amanhã de manhã como que o mercado vai reagir à morte aí da rainha. Se foi algo assim que não estava sendo esperado, possa ser que faça uma agitação no mercado europeu. Agora, se for algo que já estava aí sendo esperado pelos governos, então não vai mudar muita coisa. Vamos ver aqui, ó, as notícias relacionadas à Covid. Aqui alguém gastando aí 8 bilhões de dólares. Vamos ver, a gente vai ver as manchetes para ver se tem algo relacionado aí ao dólar, ao petróleo, ao minério, a taxas de juros, alguma coisa assim. Aqui no Vox não achei nada. Vou ver aqui no MarketWatch. Também está aí dando notícias do falecimento aí da rainha. Ó, falando alguma coisa aqui sobre inflação. As expectativas de inflação estão colapsando. Eis porque isso pode estimular uma recuperação nas ações. Ó, recuperação nas ações. Talvez aí um dólar forte por conta disso. Ó, Bolsa dos Estados Unidos fecha em alta. Isso é bom para os Estados Unidos, é bom para o dólar. Quando eu falo que é bom para os Estados Unidos, é bom para o dólar. E aí nós vamos procurando aqui, ó, notícias. Aqui está falando do iPhone. Ó, não são fichas
Lavanderia, chefe do SEC, envia alerta à indústria de criptomoedas. Então, de repente, aí um alerta por criptomoedas pode ser alguma coisa negativa aí para quem opera os criptoativos. Aqui estão, ó, outra matéria aqui falando de inflação. Nós vamos ver se as matérias, se as manchetes estão aí com área aí positivo ou negativo. E assim a gente vai criando o nosso viés. Caso você gostou de alguma matéria, você vai, clica com o botão direito e coloca para abrir uma nova janela, para você ler essa matéria depois. Cliquei aqui, vai abrir uma nova janela, vou ler depois. Feito isso, eu vou para o próximo site, vou lá para o site da Bloomberg. Vou colocar aqui, traduzir novamente. Também fala da morte da rainha Elizabeth. Vamos ver aqui, aqui não traduziu muito bem, né? Esse aqui é o presidente do Fed, é um cara aí bem importante aí atualmente. Investimentos, comprando Libra, ó, pode ser que a Libra seja forte, então GBP USD. Vamos se atentar. A gente procura saber quem é Bill Gross, quem é ou o que é, para ver se pode estar movimentando aí o mercado. Economia, aumento de impostos, e assim a gente vai dando uma olhada aí nas notícias. Vamos imaginar aí que as notícias estejam positivas para o dólar, então a gente está pensando aí de repente um dólar forte. Vamos aqui ver o site da Invest. No site da Invest, no site da invest.com, nós temos algumas coisas a mais para poder verificar. Além das notícias, tem também no site da invest.com, tem as notícias aqui. Ó, SP500 sobe, o comércio está instável, o SP500 subiu, positivo para o dólar. Que nós vamos ver também. Lembra que eu disse para nós ver calendário econômico? Para nós ver o calendário econômico, veja o passo a passo, presta atenção. A gente vai vir aqui, ó, ferramentas, calendário econômico. Vai clicar e aqui vai aparecer as principais notícias que tem aí no mundo. Ó, 2 estrelas. Aqui, como você já viu em outra aula, antes de sair o dado econômico, tem o dado anterior e tem a previsão, e aí vai ter como saiu. Quando tiver vermelho, é porque saiu negativo, saiu um pouquinho abaixo em relação à previsão. 2,2% era o esperado para a taxa de desemprego e veio 2,1%. Aí você me fala, nossa, Júnior, mas veio menor e está verde, está positivo, por quê? Sim, porque isso aqui foi bom. É taxa de desemprego. Se a taxa de desemprego veio abaixo da previsão, então isso é bom, é porque tem mais pessoas empregadas. Isso quer dizer, quando está aqui em negrito, ó, escuro, em grafite, é porque veio aí de acordo com a previsão. O anterior foi 2%, a previsão era de 2% e ficou em 2%. Quando não tem aqui, ó, na coluna do meio a previsão, fica um pouquinho mais ruim, fica um pouco mais difícil para nós analisar nesse primeiro momento. Se o quanto que é bom e o quanto que é ruim. Por exemplo, aqui tem o anterior, o PIB, menos 13,1. A expectativa era vir menos 13,6. Era vir ainda um pouco pior do que o anterior e veio bem pior. Veio 1,4 a mais, no caso a menos, né? Então aqui, ó, foi ruim para o euro, mas ó, uma estrela não gera tanto impacto. Teve alguma coisa aqui no Brasil também, ó, BRL. Aqui está mais uma outra notícia. E nós vamos ver aqui aquelas notícias que têm mais relação com o dólar ou moedas que fazem paridade com o dólar. No caso aqui, ó, euro. Ó. Teve 3 notícias no euro aqui. Ó. O anterior foi 0%, previsão era de 50%, 0,50%, e veio melhor do que eles esperavam, veio 0,75%. Se você lembra, eu estou gravando a aula no mesmo dia, se você lembra do gráfico do GBP-USD e também do gráfico do Euro-USD, você vai lembrar que o gráfico ele estava meio caindo, ele ficou um pouco lateral e deu um pico subindo, porque foi a notícia que saiu que elevou o preço. Depois, o mercado estava trabalhando meio que em queda, meio lateral, o preço pegou e recuou e ficou trabalhando consolidado. É isso que aconteceu no dia de hoje. E assim vai seguindo as notícias. Ó. Dia de hoje,
Agora já estamos no final do dia, vai sair notícias aí, ó, vai sair dado econômico ainda na parte da noite. Isso, dia de hoje. O que nós podemos ver também, o dia de amanhã. Se a gente for ver o dia de amanhã, repare aqui, ó, 2h45 da manhã, já começa a sair notícia. Referente aqui ao euro, produção industrial francesa, 1 estrela. Aqui, ó, cimeira do euro, vai ser uma fala. Tá vendo que tem um alto-falante? É uma fala. Aqui a tradução talvez não ficou legal, por isso está escrito cimeira. Talvez seja alguma outra pessoa aí, alguma outra autoridade que vai falar. Às 8h30. Tem aqui, ó, 3 estrelas. Aí tá escrito aqui, Cafajeste. Poxa vida, Júnior, que sacanagem, hein? Mas a bandeira é do Canadá. Foi a tradução que foi feita. Vai ser uma notícia aí do Canadá. Então, a gente tem que se atentar, por exemplo, no par de moeda, o SDCAD. O anterior veio menos 30,6K. O K quer dizer 1.000, tá? E a previsão é de 15.000. Positivo. Vamos ver como que vai sair o dado aí da mudança de emprego. E aí tem mais aqui. O esfregar talvez aqui seja a Rússia, não sei, talvez. Estados Unidos, opa, 2 estrelas. E a fala do Fed. Isso aqui vai movimentar o mercado. Vai ser meio-dia. Esse aqui é o horário. Aqui, como está a bandeira no canto superior direito, está a bandeira dos Estados Unidos. Então, o horário aqui que está aparecendo é o horário americano, tá bom? Vamos ver o que mais. Aí tem outros de 2 estrelas. Ah, Júnior, mas eu não sei a diferença do fuso horário do norte-americano para o Brasil. Em especial, quando estiver vendo o calendário econômico, coloca aqui, ó, Português Brasil, coloca Português Brasil e vem aqui, ó, calendário econômico. Clica nele e vai aparecer o horário com o horário de Brasília, vai aparecer o horário com o horário de Brasília, ó, 2h45, notícia da China. Na Europa, lá estava 8 horas, né? Aqui no Brasil vai ser 9h15, ó. 9h15 da manhã, onde vai ter movimentação. Só que esse aqui é o de hoje. Vamos ver o de amanhã. 9h30 da manhã de amanhã vai ter a variação no emprego, conforme eu te falei, no Canadá, CAD, certo? Vamos ver aqui mais. Tem dos Estados Unidos de 2 estrelas, serão na parte da tarde, 16h30, no final do pregão, mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Que amanhã, sexta-feira, de final de semana, o mercado não funciona, só para as criptomoedas. O mercado fecha em torno aí das 17 horas, 18 horas aqui no Brasil. Às 18 horas aqui no Brasil. Então, das 16h30 até umas 17h30 vai ter bastante volatilidade no mercado, pode aparecer aí oportunidades. É assim que nós vamos vendo o calendário econômico. Se caso as previsões estão aqui de um jeito e o que sair de atualidade, né, previsões, projeção, for pior, for ruim em comparação com a projeção, então a gente vai pensar aí em cenário de dólar forte ou fraco, né? Se estiver ruim, dólar fraco. Se estiver bom, dólar forte. E é assim que nós vamos trabalhando. Vou colocar aqui, ó, esta semana. Essa semana começou no domingo, o mercado começa no domingo às 19 horas. Segunda-feira dessa semana, ó, 5 de setembro, tivemos feriado nos Estados Unidos, feriado bancário nos Estados Unidos e no Canadá. Dia do trabalho nos dois países. Então, se a gente olhar o gráfico no dia de segunda-feira, você vai ver que os pares de moeda praticamente não movimentou. Ficou bem lateral. E na terça-feira, a gente desce aqui, terça-feira, aí já foi bem mais movimentado, bem mais direcional em comparação à segunda-feira. E assim nós vamos olhando o calendário econômico. Olhamos o sentimento do mercado. A gente viu se o mercado está mais pessimista ou mais altista. Tivemos nosso viés. Vamos dizer que na análise sentimental, o mercado está altista, são notícias positivas. Vem aqui no calendário econômico, os dados estão todos bons, todos positivos. A gente pode pensar dólar forte. E o que vamos fazer a mais além disso? A gente já viu, vamos supor, a gente já viu que o sentimento está positivo para o dólar. E nós vimos também que os dados econômicos
eles veio positivo para o dólar. Isso nos mostra dólar forte. O que vamos fazer? Mais uma etapa. Estou aqui, ó, como Brasil. Vou vir aqui, ó, mercados, câmbio, pares de moeda. Vou clicar e vai aparecer aqui, ó, os principais, ou se não todos, ó, pares de moeda. Olha o tanto que tem. Tem um monte, centenas. Quais que nós iremos dar mais atenção? Aqueles pares de moedas principais. E são esses aqui, ó. Euro USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF, AUD USD, USD CAD e NZD USD. Serão esses aqui. Serão esses aqui que nós iremos dar mais atenção. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento, os 7 primeiros que estão aparecendo aqui, que nós vamos dar mais atenção. Setinha cinza, quer dizer que está neutro. Então, aqui, ó, 0, 0. Nós falamos que o dólar está positivo, no nosso exemplo. Se está positivo, o GBP-USD tem que estar negativo. E está negativo aqui, ó, que o dólar está forte, e o dólar segunda moeda, dólar para cima, a outra moeda para baixo. O USD, JPY. Como a gente está falando que o dólar está forte, então aqui tem que estar para cima. A gente está falando que o dólar está forte, mas o USD-CHF está para baixo. Então, mostra que o dólar não está tão forte assim, mesmo porque no 0 a 0, nesse momento, o Euro-USD está no 0 a 0. AUD-USD está negativo, então dólar forte. O USD-CAD negativo, está um dólar aí fraco, perante ao dólar canadense. E no dólar NZD, NZD-USD, está dando negativo, dando sinal de dólar forte. Como tem um indício que determinado par de moeda, um está mostrando que o dólar está forte e o outro o dólar está fraco, isso mostra que o dólar está misto. Ele não está nem forte nem fraco mediante ao par de moeda. Com essas informações, após essas análises, é que nós iremos abrir o gráfico. E vamos lá para o gráfico. Após nós realizar análise sentimental e fundamentalista, vamos ver como que os gráficos, como os pares de moeda estão respondendo aos dados fundamentais e ao sentimento do mercado. Estou aqui com AUD USD. Vou aumentar um pouco o zoom. Foi as marcações que eu fiz anteriores. E vou colocar aqui, ó, vou deleitar essas linhas. Lembra que nós falamos, que eu falei agora há pouco, que o dólar está meio misto, não está nem forte nem fraco? Isso representa no gráfico, ó, que ele não caiu, ele não subiu. Ele caiu aqui e depois ficou fazendo suporte e resistência. Isso mostra que o dólar hoje ele não estava nem forte nem fraco, ficou meio que oscilando aí durante o dia. O que vamos fazer aqui? A primeira coisa que vamos fazer aqui é colocar a média móvel de 21 períodos. Como vamos fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, caixa de ferramentas, vou escolher a opção biblioteca, vou aumentar um pouco aqui, ó, e vou clicar em nome para ficar em ordem alfabética. Fazendo isso, eu vou procurar média móvel. Aqui na plataforma não vai estar escrito média, vai estar escrito moving, que é de média. Eu vou querer essa média móvel aqui, ó, que tem colors no final. Vou clicar, segurar e arrastar até a tela e vou soltar. Abriu aqui uma janela para mim. Aqui eu vou colocar, tá? 14, eu vou colocar 21. Aqui eu vou deixar exponencial. E aqui eu vou deixar close. A cor eu vou deixar verde. Eu vou modificar essa cor rosa e vou colocar esse vermelho. Eu consigo visualizar melhor. E vou dar um OK. E repare, vou fechar aqui a janela. E repare que a média móvel está aqui. Aqui é o AUD USD. O que eu falei durante a aula? Média móvel. Quando o preço estiver trabalhando abaixo da média móvel, vamos pensar em venda. Nesse caso, seria uma venda aqui. Apesar que o preço está escalonado. Seria uma venda aqui, abaixo. Trabalhou abaixo a venda. Porém, quando a gente vê aqui assim, ó, a gente não consegue ver mais ou menos o alvo. Vou diminuir. Isso daqui dá para fazer também no celular.
Vou marcar aqui, ó, um suporte. Vou marcar a resistência. Aumentei. Eu sei, então, que aqui embaixo tem uma resistência. Vou voltar um pouquinho aqui o gráfico. E aqui, nessa região, ou aqui e também aqui, tem um suporte. O meu alvo nessa operação, a entrada sendo aqui, o meu alvo ou vai ser antes desse suporte, tá aqui pertinho, ou vai ser nesse outro suporte. Repare que o preço veio, chegou até aqui perto, mas voltou. Se o trailing stop estivesse acionado, talvez a operação voltar e pegaria no 0 a 0. O mercado ele veio e subiu, o preço trabalhou acima. Vou pensar em compra. Porém, o mercado ele caiu. E aqui embaixo eu vou pensar em venda. Porém, ficou nesse zigue-zague. Um dia muito ruim de operar. Uma coisa eu quero falar para vocês. Seja você operando pelo celular, seja você operando pelo computador. Caso você começar a fazer suas operações de trade, você fez uma operação de trade conforme a sua estratégia. Aí você foi e tomou um loss. Ok. Você vai aguardar uma próxima oportunidade de acordo com a estratégia. Apareceu a próxima oportunidade de acordo com a sua estratégia, de acordo com o seu setup. Você pegou e tomou loss. Nesse dia não opera mais. Para de operar porque é um dia que não está bom para você. É como se fosse, desculpa aí a comparação, como se fosse o Brasil na Copa do Mundo de 2014. O Brasil tomou um gol, tomou 2 gols, tomou 3 gols. O time já ficou perdido. Tentou ir para cima de qualquer jeito para poder fazer gol. Tomou, foi mais. Tomou 7 gols. Foi 7 a 1. Então, imagine você, tá operando, toma loss na primeira operação, toma na segunda, e vai querer tirar lucro de qualquer jeito do mercado, vai tomar o terceiro loss, vai tomar o quarto loss, para de operar naquele dia. Deixa para operar no dia seguinte. E depois de um tempo, se você operou de manhã, aí quando chegar à noite ou no outro dia, você dá uma olhada para ver o que aconteceu naquele dia. Por que, por que você entrou na operação, o que te motivou a entrar na operação e por que aquela operação deu loss. A sua estratégia, o seu setup estava de acordo, mas você tomou loss, não tem problema, faz parte. Esse é o mercado financeiro, não tem uma regra de 100%, não tem uma estratégia 100%. Se caso tiver, ninguém vai falar. Porque se eu tivesse, por exemplo, estratégia 100% de assertividade, para que eu ia passar para as pessoas? Eu ia fazer minhas operações e ia ganhar todo o dinheiro do mundo só para mim. E não é assim que funciona. Então, uma operação boa é uma operação que tem uma assertividade de superior a 80%. Aí é uma operação, aí é uma estratégia, um setup assim muito bom. E nós temos que aceitar a nossa perda. Não tem jeito. Aconteceu a perda, uma perda controlada. Ah, eu estou disposto a perder hoje US$ 10. Estou disposto a perder US$ 50. Caso perdeu US$ 50 na operação, foi o que você determinou a aceitar, foi 50, perdeu 50, tudo bem. Vai embora do mercado, no outro dia você volta. Todo dia tem mercado financeiro. Então, nesse dia aqui, ó, um dia aí de 0 a 0 ou de loss, quem sabe. Olha aqui, por exemplo, aqui teve o suporte, estou voltando um pouco o gráfico, não está marcado aqui. No celular você consegue voltar também. Fez aqui esse suporte, olha o preço aqui que fez, ó. Trabalhando acima da média móvel, entre o comprado e foi embora. Foi embora, foi dia de ganho. Aqui, se você observar, o que nós temos? Nós temos um fundo duplo. Aqui, ó, um fundo subiu, segurou aqui, fez outro fundo e subiu. Nós aprendemos que no fundo duplo, que é um W, né? Ele pode subir o mesmo tamanho. O tamanho está aqui, ó. E olha só que interessante. A entrada do operação foi aqui, antecipou e subiu o mesmo tamanho. Ou se de repente você esperou, você estava trabalhando com suporte e resistência, você esperou romper aqui, entrou na operação comprado, saiba que o alvo é o tamanho dessa consolidação.
O preço foi lá, caiu, foi, alcançou para depois cair. E aqui é áudio USD. Tá aqui, ó, foi um movimento bem parecido com o GBP-USD, né? Que eu entrei ontem. Tá bem aqui assim, ó. Atingiu o alvo, preço caiu e voltou quase tudo aí, ó. Olha que bacana esse tipo de análise, de conhecimento. Isso aqui você consegue fazer também com o celular. Vamos olhar um pouquinho mais para trás. Olha que bacana aqui esse dia, ó, dia 6, terça-feira. O preço trabalhou acima. O preço trabalhou acima, nós vamos pensar em compra. Se o viés foi esse, foi só até aqui, depois o preço caiu. Aqui o preço está trabalhando abaixo, vamos pensar em venda. O preço ele subiu aqui, depois deu outro sinal de venda trabalhando abaixo. Se entrar numa venda aqui nesse nível, o stop loss, você pode colocar ele aqui, ou você pode colocar o stop loss aqui nesse topo. E essa operação não teve sufoco, porque ela só caiu, apenas caiu, fazendo aqui a LTB, apenas caiu. Uma operação muito boa aí. Terça-feira foi um dia muito bom de se trabalhar. Um dia pós-feriado, o pessoal fez um lucro aí monstruoso. Vamos vir aqui, ó. Então aqui está plotado a média móvel. Preço trabalhou abaixo é venda, preço trabalhou acima é compra. Olha aqui o outro exemplo. Trabalhou acima, compra. Stop loss, cadê o stop loss? Aqui é compra. Stop loss aqui embaixo ou abaixo desse fundo. Se foi aqui, foi estopado, operação de perda. Se o stop loss estiver aqui, passou sufoco, mas depois veio o ganho. Passou para baixo, você já está comprado? Ah, não estou comprado, Júnior. Eu ouvi aqui era venda. Entrou na venda aqui. Stop loss vai ficar aqui em cima. E o ganho vai ficar aqui no suporte. Não chegou no ganho. Talvez saiu no 0 a 0. Se não saiu no 0 a 0, foi estopado aqui, ó. Operação de perda. Tá? Aqui, logo depois. Ah, aqui, ó. Atravessou. Está trabalhando acima. Operação de compra. Ficou aqui até negativo, que o preço voltou um pouco, mas está acima da média móvel. Stop loss está aqui abaixo desse fundo, dessa consolidação, ou abaixo desse daqui. E o alvo tem que estar pelo menos, está ao menos aqui, ó, desse tamanho. E aí você vai ver que nessa operação deu ganho. Segurou aqui e deu esse ganho para depois voltar. E aí depois o preço caiu. Aqui foi aí de um dia para o outro e voltou aqui no stop. Ah, Júnior, não ativei o trail stop e deixei o meu ganho bem mais lá em cima. Deixei o meu ganho bem mais lá em cima. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas aí o que o preço fez? O preço ele não quis ir bem lá em cima. Ele subiu aqui, caiu e talvez de repente até te estopou. Uma operação que você estava bem positivo e você saiu no prejuízo. Então, isso são coisas que você vai aprendendo com a conta demonstrativa. É desse jeito que você vai aprender. Reforçando, candle de força. Aqui também tem, ó. Atravessou a média móvel, mas ó, tá escalonado. Quando está escalonado assim, é ruim para entrar em operação. E você vai fazer seus testes daí e você vai se adaptar a isso. Entrei comprado. Aliás, desculpa. Preço trabalhando acima, vou pensar em compra. Preço trabalhando abaixo, vou trabalhar em venda. Tenho que saber como que está o dólar. Se o dólar está forte ou se o dólar está fraco. Aqui é áudio USD. Se o dólar estiver forte, no dia que você estiver operando, no momento que você está operando, se o dólar está forte, áudio USD tem que estar caindo. NZD USD tem que estar caindo. O SDJPY tem que estar caindo. Deixa eu marcar aqui para você, ó, para você não esquecer, ó. Tá aqui os ativos, ó. Áudio USD tem que estar caindo no dólar forte. Dólar forte, NZD USD tem que estar caindo. Dólar forte, cadê aqui? Euro USD tem que estar caindo. Isso que nós vamos fazer, isso que nós vamos pensar aí com o dólar. Tá aqui o euro, arrumei, ó. O euro tá aqui, ó. Dólar tá forte. Dólar tá forte. O que vamos fazer? Dólar tá fraco.
Aliás, desculpa, dólar está forte. Aqui tem que estar subindo. Vou colocar o verde. Só colocando a seta para mostrar onde eu estou mostrando. Dólar está forte. Dólar forte, o SDJPY tem que estar subindo. O SDCHF tem que estar subindo. O SDCAD tem que estar subindo com dólar forte. GBP-USD, dólar forte, tem que estar caindo, para poder realizar as nossas operações. Ah, Júnior, estou num viés hoje que o dólar está fraco. Dólar está fraco? Então tá bom. Dólar fraco significa o quê? O SDJPY tem que estar caindo. O SDCHF tem que estar caindo. Dólar fraco. O SDCAD, o dólar tem que estar caindo, está fraco. Dólar está fraco, AUD tem que estar subindo. NZD tem que estar subindo. O euro tem que estar subindo. A Libra, GBP-USD tem que estar subindo. Então, é isso que nós vamos ver. Isso que nós temos que estar operando. É nisso que nós vamos ganhar dinheiro e é isso que vai fazer a sua conta, o saldo aumentar. É isso que iremos fazer a cada dia que se passa. Média móvel, podemos utilizar no celular também. Preço trabalhando acima, compra. Preço trabalhando abaixo, venda. O que vamos colocar agora nesse gráfico é o Pivot Point. E o Pivot Point eu não encontrei no celular, não encontrei no aplicativo do MT5, do MetaTrader 5, e não encontrei também no aplicativo da XM. Não sei se de repente você, com a sua corretora, usando o aplicativo, vai conseguir. Mas eu não encontrei, caso você for operar pelo celular. Se a sua situação estiver difícil e você não ter condições de ter um computador no momento, não dá para você ter um notebook e vai operar pelo celular, beleza, opera na manha, vai devagar, vai aprendendo. Mas o quanto antes, migre para o notebook. Vai fazer uma diferença estrondosa nos seus resultados. Pivot Point. Estou aqui, ó. Eu vou fechar. Eu vim aqui na caixa de ferramentas. Vou dizer que estava aqui negociação, biblioteca. E quando a gente abre, se demorou para a gente abrir, faz tempo que a gente abriu, a gente vai ter que clicar em nome para colocar em ordem alfabética. E vou procurar Pivot Point. Pivot Point está como Pivot Point mesmo. PI. Pivot Point. Repare, ó, que tem vários tipos de Pivot Points. O que nós vamos utilizar é esse daqui, ó. Pivot Points, Pivot Point, Pivot Point. Está separado e está no singular. Tem outro Pivot Points, ó, no plural, não é esse. E tem um Pivot Point que está junto no singular, não é esse. É o Pivot Point que está aqui separado e no singular. Vou clicar, segurar e arrastar para cima. Vou dar um OK. E ele já vai aparecer na minha plataforma. E olha aqui, ó, AUD USD. Aqui veio escalonado, ruim para entrar numa operação assim. Mas vamos dizer que você, mesmo assim, entrou na operação aqui, ó. O preço está trabalhando abaixo da média móvel, está abaixo desse pivô central, que acaba sendo uma resistência, operação de venda, com um gain um pouco antes aqui do suporte. Essa operação teria dado boa. Aqui, ó, fez um gain do comprador. Só que eu ainda, quando o preço está se formando, eu ainda não sei se isso aqui vai ser um suporte ou uma resistência. Apesar que eu tenho um pivot point que está me sinalizando isso. Então, possa ser que isso ajude você. Aí entraria aqui numa operação de compra para fazer o ganho antes da resistência. Veio aqui esse gain do vendedor, e aí você ia operar suporte e resistência. Se você fosse operar suporte e resistência utilizando o pivot point, você teria tido aqui, ó, vamos ver quantas entradas. Uma entrada aqui foi um ganho, outra entrada aqui, outro ganho. 2 ganhos já. Outra entrada aqui e outro ganho. 3 ganhos. Outra entrada aqui, mais outro ganho. 4 ganhos. Aqui não teve entrada, aqui ficou muito longe para entrar e aqui também não teve entrada. Esses aqui não teve entrada, certo? Então você teria
mesmo sendo um mercado ruim, um mercado difícil de operar, hoje teria sido aí, ó, 4 gain, 4 gain. Eu não sei qual que é, não sei qual que é a sua gestão, se você está com $100, $200, $1.000, $10.000 na conta, mas você daqui, ó, daqui para cá, você conseguiu 140 pontos, vai, 140 pontos. Se você tiver um lote, 140 pontos com lote são $140. Tem que ser uma conta aí, pelo menos, de $10.000 para você entrar com um lote. É isso que eu te recomendo. Se você quiser fazer diferente, tudo bem. Você que está assumindo o risco. Se for o lote de 0,01, essa operação teria dado $1,40. A outra operação, a primeira operação deu 140 pontos, né? Essa outra operação deu 160, que vai dar 300 pontos. Vamos ver o total. 300 pontos, 120 pontos, 550 pontos. 550 pontos com um lote são $530. Com 0,10 são $50. Com 0,1 são $5, para arredondar, certo? Essa é a conta. Coloquei a média móvel, coloquei o pivot point. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em templates e vou colocar salvar templates. Eu já tinha salvo aqui, ó, um SAT Forex, que está aqui, ó. Saldo aumenta trader Forex. Esse é o nome que eu coloquei no arquivo. Se você quiser digitar o nome, também não tem problema. Só você digitar. Se quiser colocar o seu nome, nome de um pet de estimação, o que você quiser colocar, você coloca de novo. Eu coloquei o nome do treinamento e vou colocar aqui em salvar. Como eu já tinha colocado, está perguntando se eu quero substituir. Vou colocar aqui sim. Pronto, salvei. Vou no próximo par de moeda. Tá aqui, NZD USD. Vou vir aqui e aqui está. NZD, vamos ver se teve aqui operação no dia de hoje, pelo visto não. Euro USD. Vou vir aqui, vou colocar em todos, tá? Pronto, coloquei em todos. Agora eu estou no SDCAD. Vou tirar aqui e vou puxar aqui para trás. Ó. Eu vou diminuir o zoom. Você vai ver, ó, todos os dias vai ter o pivot point. De cada dia. De cada dia vai ter um pivot point. Vou colocar aqui, por exemplo, nesse dia. Olha só, vamos lá para os exemplos. Ó, um fundo duplo aqui, ó, coisa linda. Estou comprado. Próxima resistência, gain. Aqui consegue fazer no celular também. Vamos lá aqui, ó. Média móvel, preço trabalhando acima, tá aqui acima, eu vou pensar em compra. Aqui seria uma compra com um ganho aqui em cima. Stop loss. Ou você colocaria aqui, stop loss bem curtinho, ou você colocaria no fundo, abaixo do fundo duplo, ou você colocaria abaixo aqui do pivô. Você vai ter que fazer essa gestão. Com lucro aqui em cima, com gain aqui em cima. Nesse caso, se você tivesse entrado nessa operação aqui com esse candle, teria ficado bastante. Se o stop tivesse aqui, loss. Sem conversa, loss. Se o stop ficou aqui embaixo, a operação ficou bastante negativa para depois chegar no positivo, ok? Então aqui pode considerar um ganho. Vamos dizer que você não entrou na compra aqui e logo em seguida aconteceu a venda. Aconteceu a venda com o alvo do ganho aqui, com stop loss aqui em cima, ou stop loss acima da resistência. Fica a seu critério. Não pegou o ganho e foi lá e pegou o stop loss. Isso é o mercado financeiro. Poxa vida, Júnior, mas tá certo que o pivô está aqui. E aqui eu tenho um fundo duplo. E nas aulas você me ensinou que é uma região de difícil passagem. Realmente é difícil passagem. Tanto é que você pode ver que o preço chegou aqui, ó, enrolou, enrolou, enrolou e subiu. Não passou para o ganho. Para operações como essa, numa operação de venda dessa, o que a gente faz? A gente pega o stop loss e coloca no 0 a 0. Pega o stop loss e coloca no 0 a 0. Essa operação voltando
vai tirar nossa operação no 0 a 0. Para isso que eu uso o trailing stop. Aqui mais adiante, o preço trabalhando acima da média móvel, vou pensar em compra. No celular, aqui eu já entraria em compra, porque eu não botei o pivot point, eu não sei que aqui é um pivot point. Aqui com o computador eu não entraria, porque está próximo de uma resistência. Atentar para entradas, próximas resistências, entrada de compra, próxima resistência, entrada de venda, próxima suporte. Tomar cuidado. Tanto é que o preço segurou demais aqui. Porém, teve força, rompeu. Aqui poderia ser uma compra com um ganho aqui. Assim que nós vamos estar utilizando. Vamos aqui para o próximo. Aqui foi coisa linda, né? Ó, ordem de compra aqui, ordem de compra aqui e ordem de compra aqui. Pode escolher onde você entrou comprado. Põe stop loss aqui, ou stop loss aqui, ou stop loss abaixo do pivô. Vai continuar, olha só. Aqui pegou o ganho na R1, se você deixou o seu ganho aqui, R1, R2, R3 e passou e foi embora. Aqui foi um dia de se pegar, se caso pegou até R3, pegou 800 pontos. A 0,10 de lote, 800 pontos são 85 dólares. A um lote são 800 dólares. É isso mesmo. O preço trabalhando abaixo, mas está abaixo, mas está relativamente perto do suporte. Não entra o vendido, não entra o vendido, não entra o vendido. Aqui você vai ver, ó, está abaixo, está aqui abaixo, você vê se entra vendido ou não. Entrou vendido, ficou positivo, e aí depois negativo. E aí, ou ficou negativo, ou saiu no 0 a 0. São essas gestões que você vai ter que estar fazendo ao longo do processo. E você vai aprendendo na conta demo. Aqui, ó, preço trabalhando acima, linha média móvel, inclinada para cima, pensar em compra. Não sei se dá para entrar comprado em algum outro lugar por aqui. Fica a seu critério. Aqui, ó, deu a venda, mas ó, já está na metade do caminho, ó, em relação a essa resistência e esse suporte. Não sei se valeria a pena você entrar na operação. Se tivesse entrado, stop loss ficaria ou aqui, ou aqui, ou aqui em cima. Bem longe, né? Stop loss. Bem longe aqui, ó. Então, não é uma operação legal. Se entrou, deixou stop loss aqui, tomou loss nessa operação. E assim vai caminhando. Ó, o preço veio aqui, ó, trabalhando acima, passou aqui abaixo, muito próximo do suporte. Eu não vou entrar na operação aqui. Vou esperar uma melhor oportunidade. Aqui, ó, um monte de candle de rejeição bem em cima do suporte, bem em cima do pivot point. Porém, está abaixo da média móvel. Não vou entrar em compra aqui nessa região. Vou esperar um sinal, mas o sinal aqui, ó, já ficou na metade de novo. Perdi essa operação. Ou você vai observar ao passar dos tempos, quando tem muito candle de rejeição assim, é esperar o sinal de compra. Antecipa a compra ou a venda. Antecipa, coloca o stop loss curtinho aqui assim, ó. E aí o gain está lá em cima, você vem para o gain. Isso é um feeling que você vai aprendendo, são habilidades que você vai adquirindo conforme você vai operando. Isso aqui falando de USD-CAD. Ah, Junior, estou vendo o USD-CAD, mas eu estou vendo que não está legal essa compra. Olha só que delícia foi essa compra, foi uma coisa linda. Estou aqui no USD-CAD, mas não está legal. Tudo bem, você ainda tem mais 6 pares de moeda para poder operar. Você pode vir no USD, CHF. E a lógica é a mesma. O preço trabalhando acima, vamos ver aqui o próximo pivô. Não chegou lá, segurou. Mas essa operação, de repente, saiu no 0 a 0. O preço trabalhando abaixo. Ah, vou pensar em compra, mas está perto do suporte. Melhor não. O preço fez isso, aqui era a venda. De repente, o dólar estava forte. Conforme você viu a força do dólar, o dólar estava forte. Veio aqui, ó, vendeu. Vendeu bem aqui, ó. Uma venda bem aqui. Vendeu aqui, mas aqui é um suporte, né, Júnior? Aqui é um suporte, é uma venda arriscada. É uma venda arriscada e o candle está escalonado. Então, você vai ter que ver se você vai vender ali ou se você não venderia.
Se vendesse nesse caso, teve o gain. Mas se voltou e pegou o loss, tudo bem. Se você entrou dentro da sua estratégia, não tem problema você tomar loss. Tomou 2 loss no dia, para de operar, tá? Um conselho que eu dou, para de operar. Só depois que você tiver mais habilidade, aí você vai operando. O SDJPY, olha aqui, terça-feira, veio compra, R1, R2, R3, deixou tudo para trás, ó. Foi lá para cima, deixou no chinelo, foi lá para cima. O preço começou a trabalhar embaixo, eu vou pensar em venda. O preço ainda resistiu, subiu e está aqui no dia de hoje lateralizado. Tem que ver nos próximos dias o que vai acontecer. Euro USD, preço trabalhando acima, pensar em compra. Lembra aquela minha compra que eu fiz aqui? Mais ou menos aqui. Vamos ver se aparece. Ah, tá aqui, ó. A compra eu fiz aqui, ficou negativo, ó. Fiz uma compra errada, mas eu estava apenas ensinando você. Porque se está abaixo da média móvel, perto de uma resistência, longe aqui, eu não tenho que entrar em compra. Eu tenho que aguardar o momento de entrar. Entrar em venda talvez também não, porque já teve essa queda aqui e fez esse candle aqui, ó, de indecisão e positivo. Então, eu tenho que esperar um sinal. Aqui nada, aqui nada. Aqui deu sinal de compra. Talvez entraria comprado aqui, com stop loss aqui embaixo. Seria estopado, talvez. Ou stop loss bem aqui embaixo, onde eu mostrei lá na aula, não seria estopado. Ou entraria na compra aqui, mas está na metade do caminho. Tem que ver como estava a força do dólar. E o preço ele subiu. Subiu, segurou, caiu bastante, subiu de novo. Assim vai andando no mercado financeiro. Quando você estiver nas aulas ao vivo conosco, vai ter outras coisas que eu posso estar mostrando para você para ajudar você no seu dia a dia de operações. Olha esse dia aqui, ó. Preço trabalhando abaixo, já está muito esticado, não sei se estaria vendido. Aqui é uma compra mas está na metade do caminho. Não é legal na metade do caminho. O que eu gosto, por exemplo, ó, aqui ficou já muito esticado. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu falo que é o filezinho do setup. Vou procurar. Pode ser, foi no SDJPY que aconteceu, que foi essa semana. Deixa eu ver se foi no SDJPY. Que é aqui, ó. Acho até essa parte do gráfico está lá nos slides. Apesar de estar escalonado, o dólar estava muito forte essa semana. Aqui, ó, operação de compra e deixa aí. Se entra comprado aqui, ó, pega uma operação, igual um colega meu, né, meu colega? Ribeiro é o nome dele. Estou comprado, mas lá em cima, né? Se entra comprado aqui, ó, pega 2.000 pontos no par de moeda, Ribeiro. O que você acha? Bacana, hein? E assim vai. E assim é o gráfico, gente. Ó, esse é o setup. Esse é o setup. Saldo aumenta Trader Forex. O que vamos fazer? Recapitulando. Antes de abrir o gráfico, nós iremos olhar o site de notícia para ver o sentimento do mercado. Para ver se o mercado está com notícias mais positivas ou mais negativas. Principalmente aquelas notícias que têm a ver com os Estados Unidos, porque eu sei que tem a ver com o dólar, ok? Feito isso, nós vamos lá olhar calendário econômico, vamos ver se tem feriado. Se tiver feriado, é um feriado bancário, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, não é um dia legal para poder operar. Viu? Não tem feriado, vamos olhar notícias, vamos ver os dados econômicos. Qual o horário que está para sair esses dados econômicos? Após sair esses dados econômicos, vamos ver se veio positivo ou negativo. Se veio positivo, é bom para o dólar. Se veio negativo, é ruim para o dólar. Mas atenção, nós vimos na aula de hoje, por exemplo, que amanhã vai ter notícia para o Canadá. Nós temos um par de moeda chamado USD-CAD, dólar dos Estados Unidos contra o dólar canadense. O que isso quer dizer? Vai ter dado econômico amanhã do Canadá. Se esse dado econômico vier muito positivo ou vier positivo, é bom para o Canadá. Se é bom para o Canadá, é bom para o dólar canadense.
o dólar canadense possa ser que fique forte. Se o dólar canadense ficar forte, mais forte que o dólar americano, isso quer dizer que o par de moeda USD-CAD, o CAD está forte e é a segunda moeda. Esse par de moeda ele tende a cair. Se o dado econômico do Canadá ele veio negativo, isso é ruim para o dólar canadense. Então, o dólar canadense ele perde valor e o dólar americano ganha valor. Então, o par de moeda USD-CAD vai subir, ele vai subir até determinado ponto, vai fazer as suas retrações, vai fazer os seus pullback, vai deixar os seus topos, e assim o mercado vai andando. O mesmo acontece se caso for notícia relacionado para a Europa. Se a notícia for boa para a Europa, isso vai deixar o dólar mais fraco e vai deixar o euro mais forte. Então, o par de moeda euro-USD, como é o euro-USD, notícia boa para a Europa, esse par de moeda vai subir. Se a notícia for ruim para a Europa, esse par de moeda euro-USD, esse par de moeda ele tende a cair. Então, nós vamos ver o quê? Análise sentimental, análise fundamentalista. Depois da gente fazer esse panorama e também dar uma olhada nos pares de moeda no site da invest.com, após nós fazer esse panorama, é que nós iremos abrir o gráfico para realizar a análise técnica. E a partir da análise técnica é que nós vamos abrir as nossas operações. Se o mercado está a favor do dólar, vamos entrar em operações a favor do dólar, dólar forte. Se o dólar está fraco, vamos entrar em operação contra o dólar. Vamos querer que o euro suba, GBP-USD suba, e vamos querer que o SDJPY caia, o SDCAD caia e o SDCHF também caia. E assim nós vamos conseguir tirar proveito, tirar lucro do mercado e o saldo aumenta. Muito obrigado por você ter acompanhado esse treinamento até o final. Caso ficou alguma dúvida, você manda mensagem para o suporte e nós vamos se ver na sala ao vivo. A sala ao vivo, a princípio, vai ter eu, que sou o Júnior, o Henrique e o Ribeiro. Nós estaremos aqui para poder te ajudar, te pegar pela mão e ajudar você nas operações. Um forte abraço e fica com Deus.